Olá, tudo bem? Bem-vindos de volta na aula sobre poderes da administração. Essa é a parte 4 e a gente vai falar sobre poder normativo e poder regulamentar, certo? O poder que a administração pública tem para editar normas gerais e abstratas dentro dos limites legais é chamado de poder normativo ou poder regulamentar. Você vai ter essa nomenclatura sendo diferente para cada autor. Então, uns autores vão usar poder normativo, outros poder regulamentar. A maioria usa poder normativo, né? Mas a gente tem ainda resquícios, né, de um grande autor de direito administrativo, que é o professor Eli Lopes Meireles, que chamava poder regulamentar. No entanto, eu não aconselho que vocês estudem pelo livro de Eli Lopes, simplesmente porque eu acho que a atualização do livro dele, Direito Administrativo, não é uma atualização tão boa quanto outros livros do professor Eli Lopes, né? Então, eu acho que aqui nesse tópico, acho que um bom livro para vocês estudarem continua sendo o livro da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, tá bem? Então, vamos lá, vamos continuar aqui com a nossa definição. Deixa eu usar aqui a caneta para a gente marcar aqui os pontos principais. Então, o que é o poder normativo ou poder regulamentar? É o poder que a administração pública tem, certo? Então, aqui sempre falamos de administração pública, sempre regime jurídico de direito público, né? Então, o poder que a administração pública tem, para quê? Para editar normas gerais e abstratas, tá? Mas sempre dentro dos limites da estrita legalidade. Uma coisa importante que se tem para frisar sobre o poder normativo é que o poder normativo ele não é legislar, tá? Quando a gente fala de poder normativo, a gente não está falando de um poder do legislativo, ou seja, o poder de legislar. Nós estamos falando de uma função administrativa, estamos falando do poder administrativo e de uma atribuição administrativa. Dentro dessa atribuição administrativa, nós temos a possibilidade da administração editar normas gerais e abstratas. É isso que significa o poder normativo. E vocês vão perceber como isso é importante dentro da estrutura do direito administrativo, tá? Então, não é legislar, mas facilita a aplicação da lei. Por que facilita? Porque muitas vezes regulamenta o que a lei diz. Então, complementa o que a lei diz. Então, facilita a execução pelo agente público daquela lei. E aí, óbvio, não é poder legislativo. E é o que, Márcia, então? É poder aqui executivo. Ou pode ser uma função, né, que seja relacionada aos outros poderes, desde que dentro da função administrativa. Mas aqui, especificamente, a gente está falando de poder executivo. Então, o poder normativo ele vai se aplicar ao poder executivo. Vocês vão perceber por quê. Porque o poder de edição desses atos regulamentares à lei, ele é dado a quem? Ele é dado, em regra, ao chefe do poder executivo. Então, por isso que a gente está falando aqui em poder executivo, tá? Eu vou poder ter outras situações? Vou, mas são situações bem menos específicas, digamos assim. A regra geral, a que a gente está falando, é sobre resoluções, portarias, deliberações, regimentos, instruções, entre outros. Eu vou ter alguns tipos desses atos administrativos sendo emanados por agentes públicos de outros poderes, como o legislativo, o judiciário? Vou sim, mas dentro da função administrativa, tá? Então, sempre que vocês entenderem poder normativo não é poder legislativo, é uma função administrativa e essencialmente do poder executivo, presente nos outros poderes, mas em grau menor. Bom, continuando. Então, o poder regulamentar é uma expressão, né, que foi muito usada por Eli Lopes e que, evidentemente, é uma expressão com simetria, com sinônimo para poder normativo. Hoje em dia, se entende, e aí a gente segue um raciocínio da professora Zanella de Pietro, que o poder normativo, ele seria o gênero e o poder regulamentar a espécie. Então, o regulamento seria uma espécie de poder normativo, tá? Então, esse poder regulamentar é o poder de expedir regulamentos. Então, por isso que a nomenclatura mais adequada seria a nomenclatura de poder normativo e não de poder regulamentar, ok? Então, vamos lá para o poder normativo. Então, o ato normativo é um ato emanado do Estado que visa regular determinada situação de forma geral e abstrata. Gente, isso aqui a gente lembra do quê? A gente lembra da própria lei,
né? A lei também, ela tem esse condão de ser geral e abstrata, de abranger uma maior possibilidade de situações possíveis, tá? E ela vai complementar o quê? Ela vai complementar a Constituição ou a própria legislação infraconstitucional. Isso é muito importante dentro do poder normativo, tá? Então, de que forma esse poder normativo ele se expressa? Ora, os poderes eles se expressam por meio de atos, sempre os atos administrativos. E um dos atos administrativos mais importantes do poder normativo é, sem dúvida nenhuma, o decreto. O decreto é a forma do regulamento, certo? Ou seja, o regulamento é o ato privativo do chefe do Poder Executivo. O regulamento em si se manifesta por meio de uma forma. Que forma é essa? O decreto. Então, o decreto será sempre privativo do chefe do Poder Executivo. Pode ser o Poder Executivo federal, estadual ou municipal. Por isso que a gente está vendo agora, nesse período pandêmico, muitos decretos sendo expedidos pelos chefes dos poderes, do Poder Executivo estadual e do Poder Executivo municipal, justamente para regulamentar uma série de questões aí da pandemia, tá bom? Esse regulamento, bom, o decreto é uma forma de regulamento. Opa, repetimos aqui, perdão. Mesmo slide. Vamos lá. Uma das formas desse regulamento é o regulamento que a gente chama de regulamento executivo, que é quando o regulamento ele complementa a lei, ele é fiel à execução da lei. Então, ele vem justamente para aclarar, para melhorar a compreensão daquela lei que já existe. Vamos por um exemplo bem importante que vocês precisam estudar. Tá? A gente vai ter uma aula só sobre lei de introdução às normas do direito brasileiro, mas é importante que vocês entendam aqui. Olha, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que antigamente era chamado de Lei de Introdução ao Código Civil, e que foi modificada essa nomenclatura, felizmente, porque a nossa tradição é essencialmente civilista, né? E essa tradição ela é muito vista nos cursos de direito, né? Vejam a quantidade de disciplinas de direito civil que vocês têm em detrimento de outras disciplinas, né? É uma desproporção gigante. E por que isso acontece? Porque a gente tem uma tradição muito civilista do direito português que nós herdamos e no direito brasileiro continua assim. Então você tem um estudo de vários institutos no direito civil durante a graduação que você não precisaria ter durante a graduação, que você poderia ter a nível de pós-graduação e uma especialização sobre aquele assunto, por exemplo. Mas, infelizmente, a gente ainda tem essa tradição muito civilista, né? Os professores de direito civil não gostam quando eu falo isso, mas é importante a gente falar isso. E a lei de introdução ao Código Civil trazer normas de introdução ao direito brasileiro como um todo, mas ganhar essa nomenclatura é muito típico dessa tradição civilista. Essa importância que o direito civil assumiu e que, sinceramente, não deveria ser tão protagonista assim, porque hoje não é mais. Por exemplo, o direito constitucional já conseguiu um protagonismo muito maior, felizmente. Afinal de contas, a gente tem uma hierarquia normativa aí, né? E a lei de introdução ao Código Civil, quando ela surgiu por meio de um decreto-lei. Não confundam decreto-lei com um decreto aqui do Poder Normativo, tá? Decreto-lei não existe mais. Ah, mas e por que então que a lei de introdução aos normas do direito brasileiro é um decreto-lei? Porque os decretos-leis, felizmente, eles foram abolidos com a Constituição de 88, que era uma aberração dentro do direito brasileiro, onde o chefe do Poder Executivo criava uma lei, né? Sem o aval do legislativo, e essa lei tinha força. E esse decreto de lei tinha força de lei, né? E muitas legislações brasileiras surgiram a partir de decretos-lei, e hoje, felizmente, o decreto-lei foi extinto, né, desde 88, e a gente tem a figura, então, da medida provisória, que, como o próprio nome já diz, é provisório e depende de uma aprovação do próprio Congresso Nacional. Então, o decreto-lei não é a mesma coisa, é completamente diferente de decreto, tá? São duas coisas completamente diferentes, preste bem atenção nisso. E aí, esse decreto-lei, que é o 4.657 de 1942, que é a lei que nasceu como Lei de Introdução ao Código Civil, que depois foi, né, modificada a sua nomenclatura para a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, porque realmente fazia uma introdução geral, ela foi alterada, né? Ela foi alterada para quê? Para que a gente tivesse a introdução ali de normas do direito brasileiro, certo?
E essas normas do direito público brasileiro, e essas normas do direito público brasileiro, elas foram incluídas na Lei 13.655 de 2018, onde, a partir do artigo 20, do artigo 20 até o artigo 30, foram incluídas normas gerais de direito público. Foi uma grande conquista, no direito público brasileiro, porque a gente conseguiu incluir uma série de normas importantes para toda a administração pública, mas muitas ficaram de fora à época, ou pelo momento da tramitação, ou no momento da sanção presidencial. O presidente, à época, a pessoa que estava assumindo, investido no cargo de presidente à época, ele resolveu excluir uma série de artigos importantes dentro dessa legislação, tá? E aí, essa legislação ela foi aprovada em 2018 e em 2019 ela foi regulamentada por meio do decreto 9.830 de 2019. Então, esse decreto que regulamenta esses artigos, do artigo 20 até o artigo 30, a gente pode até colocar aqui do artigo 20 até o artigo 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ele é um exemplo de um regulamento dentro do poder normativo, tá? E aí você vai ter vários outros. Agora, durante a pandemia, você tem vários decretos sendo editados pelos governadores, pelos prefeitos, então você tem uma série de exemplos disso, tá? Mas isso aqui é o exemplo mais clássico, Um regulamento que tenta regulamentar, tenta descrever os conceitos que estão incluídos ali na lei. E é isso basicamente que faz esse regulamento, certo? Além do regulamento chamado regulamento executivo, que é esse tipo de regulamento aqui, a gente tem também a nomenclatura de um regulamento autônomo. Bom, o regulamento executivo seria aquele regulamento que complementa a lei. E o regulamento autônomo? O regulamento autônomo seria aquele regulamento independente da lei, que trata matérias que não foram tratadas numa lei. O regulamento executivo, obrigatoriamente, ele só vai tratar de matérias que foram tratadas pela lei. E o regulamento autônomo, não. Celso Antônio Bandeira de Mello diz que não existe regulamento autônomo no Brasil, Isso é uma inovação que não existe. De fato, ele tem sentido de dizer que não deve existir o regulamento autônomo, pois seria algo de extrapolar a função do Poder Executivo. Mas essa posição de Celso Antônio é uma posição minoritária na doutrina administrativa, e a posição majoritária que se sobressai é de que existe regulamento autônomo, na exceção do artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal. Celso Antônio diz que não existe, não pode existir, com base na vedação do artigo 25 dos atos das disposições constitucionais transitórias, de que o direito brasileiro não permite o regulamento autônomo. Isso é uma proteção, inclusive, para os desmandos, dos resquícios dos períodos militares. Vocês lembrem, que nós passamos um longo período pela ditadura militar e que trouxe muitas consequências aí para o direito administrativo. Mas a posição majoritária é que existe sim, uma forma de exceção, uma excepcionalidade, o regulamento autônomo no Brasil. Esse regulamento autônomo, então, ele poderia permitir a extinção de cargos públicos vagos e também tratar sobre matéria de organização administrativa. E eu vou logo adiantar para vocês que a gente tem vários decretos nesse sentido, com essa característica de regulamento autônomo, tá? O regulamento autônomo, ele não cabe controle de legalidade, ou seja, de acordo com o que está descrito com a lei, e aqui faz sentido, porque como ele não regulamenta uma lei específica, ele decorre diretamente de uma previsão constitucional, o que cabe nesse decreto, que tem a matéria de regulamento autônomo, é um controle de constitucionalidade, tá? E não controle de legalidade. Isso tem diferença? Tem diferença na hora do judiciário analisar em abstrato aquele decreto, tá? Isso por quê? Porque a gente tem que lembrar, lá no artigo 49, que é competência exclusiva do Congresso Nacional, o quê? Sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar ou os limites da delegação legislativa. Então, o Congresso Nacional pode sim sustar os efeitos de um regulamento autônomo, que exorbitem esses limites que a própria Constituição determine ou alguma outra legislação. O regulamento,
executivo, que é o mais comum, dos decretos mais comuns, também está aqui sujeito a esse controle do Congresso Nacional. Aí a gente vai ter também o controle... Veja, aí você pode me perguntar, mas por que a gente tem esse controle direto do Congresso Nacional? Porque a gente está falando aqui de uma função assemelhada com a função legislativa. Veja, não é função legislativa, não é legislar. Mas de quem é a função principal de legislar? Do Congresso. Então, a ele caberá esse controle também, certo? Que você não vai encontrar em outros atos administrativos. Você vai encontrar nos atos normativos, tá bom? Outra característica aí relacionada a esse regulamento autônomo, que na verdade nem é só o regulamento autônomo, mas aos regulamentos em geral, que a gente poderia inclusive excluir aqui, né? Isso aqui diz respeito aos regulamentos em geral, que seria que compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, esse é o artigo 102, então, processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, ou ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Então, tanto na ação declaratória quanto na ação direta de inconstitucionalidade, vocês teriam aí esse controle judicial em sentido abstrato, tá? E aí, mais uma vez, porque eles têm essa característica, né, mais geral e abstrata, então por isso que eles entram aqui. No artigo 103, aqui, mais uma vez, também a gente poderia apagar aqui essa expressão. No artigo 103, a gente diz que declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias, em se tratando de órgão administrativo, fazê-la em 30 dias. O que a gente está falando aqui? A gente está falando da omissão administrativa em expedir um regulamento, em exercer o poder regulamentar. Lembrem, o poder da administração é um poder, mas também é um dever. Então, a administração pública, além de ter que fazê-lo, ela tem o dever de fazê-lo, né? Além de ter a faculdade de fazer, ela tem o dever de fazê-lo. Então, aqui é o quê? É a inconstitucionalidade por omissão, quando nós temos, né, uma medida necessária para que uma norma constitucional ela seja aplicada, ela tenha efetividade, eu preciso de um ato normativo. Ora, se é um ato normativo, e lembre-se, não é uma função principal da administração, essa função, então terá dado aí um prazo de 30 dias para fazê-lo, desde que declarada a inconstitucionalidade por omissão. Isso é algo muito importante. Então, a gente tem aí, né, dentro do poder normativo, que lembrar do mandado de injunção, que é justamente quando há, né, a omissão legislativa ou administrativa para o exercício de um direito constitucionalmente assegurado, a inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que aqui é no caso concreto, e aqui é no controle abstrato, né? E aqui, inclusive, no mandado de injunção, lembrar do famoso mandado de injunção número 107, né, que trouxe as correntes, né, do mandado de injunção. A época que prevaleceu foi a não concretista, quer dizer, que não se poderia obrigar o legislativo a legislar, mas que hoje isso já se modificou, inclusive adaptando algumas legislações que já existem, caso o legislativo não legisle. E a gente sabe que, desde 88, a gente tem várias normas aí que não foram aplicadas, né? Mais de 30 anos da Constituição e a gente ainda passa por isso. E a gente tem outra questão importante sobre o poder normativo, que é o poder normativo das agências reguladoras. Vocês já passaram por esse assunto. A aula já está ficando muito grande, muito maior do que eu gosto normalmente de deixar o tamanho dessas aulas. Mas é só para lembrar para você que lá quando vocês estudaram agências reguladoras, a gente tem lá o poder normativo, que na verdade é uma função normativa muito típica das agências reguladoras. Inclusive que quando as agências surgiram, houve uma discussão muito grande em relação a esse poder normativo que as agências possuem. Mas ele é muito claro, ele é muito específico, principalmente hoje, por exemplo, quando a gente vê as atuações da Anvisa em relação agora à pandemia, por exemplo. Então, elas têm sim esse poder normativo, que elas exercem através da função normativa e que não propriamente é do chefe do Poder Executivo, tá certo? Então, essa foi a aula, né, sobre poder normativo, né, a parte 4 da aula de poderes da administração. E na próxima aula a gente vai falar sobre poder hierárquico, quase que não sai, poder hierárquico. Até já já!